para quem tá ouvindo a gente, é muito importante, porque, pô, vocês são atletas desde pequeno, o Fabião, vários esportes, tô esperando a lista ainda, vários esportes, o Edson também. Você é professor, você hoje Sou é professor de patinação. de patinação. Isso. Cara, você tocou num ponto aí da resiliência, da lesão, do acidente, da dor, da talvez uma desistência ou aquele pensamento de desistir. Como é que você veio, que isso acontece, todo atleta, como que você veio superando isso? Teve algum momento que você falou assim, cara, parei, e o que você fez? Porque você tá aqui, então você continuou. Porque a galera, todo mundo passa por isso. Sim. E uns não passam, outros, muitos ficam. E eu queria o seu exemplo aí, a sua história. Então, minha história não é muito diferente da do Fábio, que ele estava contando do Taekwondo. Quando eu iniciei na patinação, Quantos anos? foi totalmente improvável a minha entrada na patinação, porque eu não gostava de patins. A molecada do bairro patinava e eu Que idade, olhava, mais ou menos? uns 13, 14 anos. Com 14 eu estava patinando. Uhum. Mas assim, a molecada do bairro toda patinava e já tinha se quebrado de alguma forma. E eu Era a época do half pipe? Era essa época, década de 90, então todo mundo, né? Eu falei, não, eu não vou colocar um negócio desse no meu pé para me quebrar, jamais. Uhum. Então eu ia, curtia com a galera, tava ali com a minha bicicletinha, mas eu falava, eu nunca vou colocar um negócio desse no pé. Determinado dia eu tava nas lojas Mapping. Mapping? Lá no Praça Ramos de Azevedo? Não, mas eu tava na do Itaim Bibi, eu morava ali no Itaim. E aí eu fui com minha família, meu pai e tal, eu olhei e falei, cara, sabe quando você olha? Eu falei, eu quero um negócio desse. Tipo, indo de contra tudo que eu já tinha falado. Aí meu pai falou, cara, você já trabalha, se vira, compra. Se vira, porque esse negócio é caro, não era barato. Nunca foi barato. Não era barato. Os aí legais nunca foram baratos. Caramba, cara, e agora? Ele me emprestou cheque, a gente parcelou e eu comprei o patins. Comecei no corredorzinho de casa. Quando ninguém tava olhando, tinha um corredorzinho que levava de casa até o portão da rua. Ganhei um pouquinho de experiência ali, coragem. Fui fazer volta no quarteirão. Uhum. Legal. E quando eu menos esperei, estava no meio da galera patinando e conheci uma pista de patinação que ficava no Shopping Eldorado. Chamava Ocean Drive. Uhum. Cheguei lá. Nossa, a gente deve estar levando a memória de uma galera aí, ó. Cara, o Shopping Eldorado tem muita história. E aí foi onde entrou, cara, legal isso. Gostei daqui. Tinha os monitores, tinha toda uma galera que já tava ali. Era uma tribo, né? Era meio que uma matinê, assim, um rolezinho, uma curtição, paqueração, não é? Falei, gostei desse lugar. Fiquei tão dedicado ao patins, a estar ali, que mais ou menos em um ano, acho que menos de um ano, pouco menos de um ano, eu me tornei monitor da pista. Eu já imaginei, monitor. Me tornei monitor da pista e aí eu era o cara que abria a pista todo domingo, né, que durante a semana eu trabalhava fazendo entrega de domicílio no bairro. Uhum. E aí no fim de semana eu ia, fui convidado pelo gerente da pista e ele falou, não, você vem, faz as noites de sábado e domingo a pista é sua. Eu falei, beleza. E aí eu ia e ficava. E aí pra mim era a sensação de patinar sem ter que pagar. Não era nem a sensação de patinar e ser um monitor. E como eu estava muito tempo na pista, eu fui ganhando habilidade. Determinado dia ele falou... Você era o patinador que ia pro meio da pista, né? Que todo mundo ficava no corrimão assim e falava, o cara lá, o cara dava a volta, vai de costas, uma perna, duas, isso aí, né? E aí ele me convidou, quase me intimou ali e falou, ó, esse fim de semana tem uma competição e você eu acho que tem habilidade para encarar. Eu falei, tá bom, vou lá. Fui na competição, me dei mal pra caramba, largou a prova, em 3 voltas eu estava sendo alcançado e eliminado da prova. Circuitinho de 200 metros, né? Uhum. E aí eu falei, cara, eu gostei dessa brincadeira, mas eu não quero ficar em último mais, não. Você fez igual o Fabião, começou lá embaixo. Não quero mais ficar em último, não. Foi mais ou menos a mesma coisa. É a regra do esporte, né? Ele te coloca no chão. Começa lá atrás, cara. Outras pessoas chegaram comigo no mesmo dia e foram provar isso. E desistiram. Ah, não, cara, isso não é pra mim. Eu olhei e falei, não, cara, eu acho que isso é pra mim, sim. E eu comecei a buscar, né, informações de onde eu conseguia fazer isso, mas a gente não tinha profissional
que soubesse fazer isso, montar uma planilha de treino, que soubesse o que era técnica. Não sabia o que era isso. A internet não era o que é hoje, não tinha internet. Nem tinha, não tinha. Nós somos a geração que não conhecíamos e conhecemos, né? É. E aí, com treino e dedicação, eu fui melhorando um pouquinho. Fui selecionado para o meu primeiro campeonato mundial em 99, no Chile. Fui como seleção júnior e lá eu tive contato com um mundo totalmente diferente. Aí eu conheci muitos atletas da patinação, campeões mundiais. Eu tive contato com treino técnico, tive contato com uma pista oficial. Falei, gente, o que é isso? É outro mundo. Você tá falando aqui, ó, eu tô te interrompendo, que você me fez lembrar de uma coisa, cara, que é uma regra de vivência, o Fabião sabe disso. Cara, tudo que você faz, se você for perto daquelas pessoas que estão no próximo nível, sabem mais do que você, se você tiver a oportunidade de colar nos top, nos caras que estão no topo, você evolui. Cara, você evolui e outra, você se encanta. Porque assim. você vê o cara fazendo com maestria. Né? O Fabião faz muito kitesurf. Pô, você sabe os caras que voam no kitesurf e fazem um negócio assim, cara, você vê aquilo, você fica maluco. Contagia, a energia ela contagia, né? Você tá próximo de pessoas boas, você vai ficar bom, isso é certeza. Você precisa estar próximo. E você tá próximo, você vai ser contagiado e vai só de olho. Nossa mente não para, né? Ela tá olhando e tá observando, né? Então ele faz isso, então ele faz aquilo, então cara, a gente tá aprendendo a todo momento, né? Todo momento é aprendizado. Mas me diz, eu quero saber a hora que você quis desistir, eu quero saber disso porque a galera tem essa dificuldade, eu sei. Eu sou esportista, sou resiliente, eu já tenho, né, mentalidade formada, mas eu quero saber da sua história. O que aconteceu? Qual que foi o momento assim que você falou, cara, joguei a toalha? Acho que desistir foram várias, né? Situações onde eu quase desisti. É normal, né? Pode ter várias vezes. Quando eu voltei desse campeonato mundial, eu voltei deslumbrado. Só que eu voltei para uma realidade que era totalmente diferente da que eu encarei lá, né? Uhum. Falei, putz, e agora? Continuei meio... sabe, pelo impulso de ter voltado do Mundial, com tudo aquilo, com aquele deslumbre, mas sem condições, que no Brasil a gente não tinha, né? Uhum. Beleza. Mais ou menos em 2003, 2002, 2003, por aí. Esse cara é bom de memória e matemática, viu? A coisa já tinha Edição é bom nisso. Evoluído um pouquinho. Nós tínhamos um atleta aqui que tem descendência italiana, aí, das antigas, daquela época lá, e ele sempre ia e voltava com alguma coisa diferente, com uma novidade. Aí a seleção principal sempre ia para uma ou outra competição e voltava com experiência, e isso deixava ali a chama sempre acesa. Uhum. Porém, veio o momento em que eu me torno militar. Você entrou pro exército. Entrei. Eu fui... Ali nos 18 anos, você se alistou e serviu. Era o período dos 18 anos, passou. Eu me alistei depois, entrei como refratário e fiz de tudo para ficar. Eu queria muito. Você curtiu? Sempre achei isso sensacional. Você contou um pouco dessa história em Berlim, cara. É muito legal. Eu, quando pequeno, queria ser polícia. Então, falei, é isso aqui. E aí eu entrei numa divisão que era de polícia. Era da polícia do exército. E eu gostava de desenhar. Tanto que todos os meus uniformes, sou eu que desenho, um monte de coisa. Pô, show. E eu entrei, fiz um teste e consegui uma vaga num pelotão de investigações criminais dentro da PE. E aí, cara, era tudo que eu precisava. Ganhei muito mais disciplina, ganhei muito mais determinação, me afastei um pouco do esporte, porque não tinha como me dedicar a tudo no primeiro ano. Eu saí fazendo tudo que era curso. Curso de amarrador eu tava lá. Curso de escalador, eu tava lá. Tudo que era curso. Então, hoje eu tenho o curso do choque da Polícia Militar, o estágio do choque, eu tenho o curso do resgate da Polícia Militar. Caramba. Cara, tudo que é calibre de arma eu já tirei por conta disso. Eu me atirava, eu me jogava. Falei, não, eu tenho que vivenciar tudo o que eu puder. Foi bom? Foi sensacional, porque eu tive muita experiência e com muita gente. Né? A gente foi fazer estágio na Cadepol, né? Academia de Polícia Civil aqui de São Paulo. E isso foi me deixando vidrado naquilo. Quando eu tirei o pé desse monte de coisa e consegui novamente voltar a enxergar o esporte,
tava rolando uma seletiva, logo na sequência rolou uma seletiva para um campeonato, para o Pan-Americano de 2007. Uhum. E eu fiquei fora. Ah, você treinou, foi... Eu fiquei fora dessa seletiva, eu fiquei fora da seleção, porque eu não tinha treinado o suficiente, fiquei sabendo, treinei pouco, falei, caramba, e agora? Beleza, eu vou conseguir minha vaga. Fiz de tudo, entrei para a seleção e fui para Bogotá. Conheci um outro mundo, conheci a Colômbia e tudo, toda a história que eles têm, evolui bastante, volto para o Brasil. Acontecimento. O nascimento do meu primeiro filho. E aí o que acontece? Putz, cara, eu não vou dar pro meu filho, né, o futuro que ele precisa ser um atleta da patinação. Sim. Eu já trabalhava com eventos e outras coisas. Falei, não, preciso me dedicar a ser um cara que vai dar o futuro pra esse moleque aí. E aí, na maternidade, eu ali, no nascimento dele, eu conheci um cara que resolveu me ajudar. Eu me dediquei a trabalhar durante quase um ano, que foi a gestação dele, né, do meu filho. E eu falei, cara, eu não posso mais me dedicar a ser um atleta se eu não sou um jogador de futebol, se eu não sou um lutador, se eu não sou alguém de destaque. Então, não dá. Eu já passei por várias etapas, mas agora cheguei no ponto que não dá mais. Eu realmente preciso viver, né? E viver de esporte não dá. No Brasil queria fazer não tem grana. como. Falei, no Brasil não tem como. E aí eu conheci o cara, Fernando de Gênio, que falou, eu vou te ajudar. Falei, hein? Eu vou te ajudar. Ah, tá bom. A gente começou a conversar. Um mês depois, me veio a informação de que ele estava muito chateado comigo. Eu falei, mas por quê? Não, ele tá chateado porque ele disse que ia te ajudar. Você não procurou ele? Eu falei, não, ele só me disse que ia me ajudar. Eu falei, tá bom. Ele quer me ajudar? Então é o seguinte, eu preciso de uma passagem para Colômbia, eu preciso de uma estadia de 15 dias para bolar toda uma estratégia com o meu treinador para ver como é que vai ser esse meu retorno. Aí eu pensei, agora esse cara pula fora do barco. Preciso de um patins novo. Você colocou todas as cartas na mesa. Tudo. Cara, é isso aí. Aí veio a resposta, ele quer saber a data que você quer viajar. Aí minha vida mudou. Aí foi o momento que o esporte bateu na minha porta, de verdade. Falou, agora é sua vez. Aí eu tenho contato com outras empresas. Aí, por intermédio dele, eu conheço a Probiótica, que foi a primeira empresa, a primeira marca de suplementação que me apoiou. Foi por intermédio desse mesmo empresário. E aí a coisa começou a acontecer num ritmo assim alucinante, né? Bagagem eu tinha, que eu já tinha trazido de lá da Colômbia, fui auxiliar técnico do meu treinador por 3 anos, aprendi a formar uma base. E eu falei, quer saber? Eu vou montar a minha equipe. Aí eu montei a minha equipe, que no início era apenas eu. Era e a mais equipe de eu-keep, né? Era uma pessoa só. Era a equipe do eu sozinho. E comecei a participar das provas de novo, voltei a treinar. Só que aí eu já tinha toda essa bagagem de ter sido um militar, de ter desistido porque eu não tinha apoio e condições, para um cara que agora tinha um monte de gente ao redor. Porque assim, foi surgindo. Aí eu coloquei o primeiro logo de patrocinador do uniforme, o segundo... Aí caiu a GoPro no meu colo. Os caras olharam. GoPro de patrocinador? GoPro. Eu fui embaixador da GoPro durante 3 anos. Eu só saí da GoPro porque eles saíram do Brasil oficialmente. Mas aí, da GoPro... Red Bull não tem numa patinação, né? Não. Eles têm na patinação do gelo. Ah, tá. Só os olímpicos têm. Você precisa começar a pular do prédio de patins, os caras vêm. E aí... Quem vai querer, né? Olha a ideia. E aí nessa história veio... Esqueci que eu não posso dar ideia pro Fábio. Veio um fabricante de energético, chamava Mega Energy Drink, que depois foi vendido para uma empresa, não sei se foi chilena, se foi argentina, e saiu do Brasil também na época. E veio a Gympass. Aí foi a hora que eu falei, cara... Vou ficar. O que eu tô
sabe? Eu tinha tudo. Eu tinha patrocinador, então, marca de patins me patrocinando. Eu tinha empresa que bancava minhas passagens. Cara, eu tinha suplementação de graça. Eu tinha... De graça não, né? Sim, tudo é uma troca. Tudo com o nosso sacrifício. É sempre assim, né? A gente dá algo e a gente recebe. Eu falei, gente, eu tenho possibilitado ali, para mim, facilitado tudo que eu preciso como atleta e tudo que eu sempre quis. Sabe aquela hora que você para, você dá aquela olhada para trás e fala, cara, isso era o que eu sempre queria. Eu tô louco pra fazer essa pergunta, que eu tô esperando a deixa dele pra fazer essa pergunta. Cara, ao que você atribui isso que aconteceu na sua vida? O que você acha que foi? Que foi mágico, certo? Foi. Me explica essa mágica. Então, a mágica É difícil explicar o que é uma mágica. Eu vou jogar isso pra ele. Explica isso daí. A mágica toda tá no seguinte. Quando eu comecei, no meu primeiro mundial lá, que eu falei que eu fui, por incrível que pareça, tá? Eu nunca tive ajuda de família. Meu primeiro patins, como eu te falei, meu pai falou, ó, compra se quiser. Vira-te. Eu cresci sem mãe, não tinha mãe, então era eu por mim mesmo. Então, por ter dificuldade desde o começo, a mágica começou ali. Porque eu tive que me colocar à prova para comprar meu primeiro patins, para repor o meu primeiro jogo de roda. Quando eu fui para o meu primeiro mundial, eu fui sem dinheiro. Eu fui com a passagem bancada pela confederação e a estadia. Eu não tinha dinheiro para ir na esquina comprar um cachorro-quente, se eu quisesse. Mas eu fui. Fiz o Mundial, voltei motivado. Ali, são nesses pequenos detalhes que acontecem a mágica. Então, assim, ir até ali, para mim foi mágico voltar com aquela chama acesa. Ter aquele impulso novamente quando teve a seleção que eu queria tanto entrar, a seleção Depois do Mundial, a seleção do Pan-Americano, poxa, aquilo foi outra magiquinha que aconteceu. Eu preciso daquilo. Por quê? Eu podia não fazer, mas eu queria conquistar. Eu queria galgar aquele degrau a mais. Eu falei, eu vou e consegui. Cheguei à Colômbia. Novamente a mágica aconteceu. Se ela estava... Eu cheguei na Colômbia e me lesionei. Aí todo mundo pensa, poxa, mas e aí, cara? Você aproveitou 3 meses de Colômbia lesionado? Sim, infelizmente me lesionaram. Um dos atletas que foi com a gente, que disputaria uma vaga comigo, me derrubou propositalmente. Infelizmente, todos os atletas que estavam lá viram. Eu não vi a situação acontecer, porque eu estava no meio, né, do acontecimento. E eu preferi acreditar que não, mas aconteceu. Aí caramba, eu vim até aqui, estou aqui no meio de todo mundo e não consigo estar com o grupo, acompanhar o grupo nos treinos. Aí eu fui para uma sala de fisioterapia, onde eu tinha uma equipe que me acompanhava praticamente todos os dias. E aí eu aprendi a fazer uma coisa que hoje eu faço aqui. E muita gente não sabe, que é recuperar o atleta em treinamento. O treinamento, ele continua até na recuperação. Então, eu aprendi a usar a bicicleta não só como meu instrumento de trabalho para treinar esses atletas, mas para recuperar. O atleta em recuperação, ele consegue fazer também um treinamento. Como? Na bicicleta. Como que eu descobri isso? Sendo um cara lesionado num lugar desse. Ter participado disso então, lá. Foram as coisinhas que foram surgindo e vão aparecendo no meio do caminho. Você vai pegando tudo isso e colocando num saquinho e você fala, isso tudo, né, são momentos mágicos que vão trazendo você até um ponto que você fala, cara, eu sou um cara que nasceu no Jardim Ângela, à beira de um córrego. Eu conheci o mundo inteiro através do esporte. Que diversas vezes eu achei que ele estava dando as costas para mim. Quando alguém me derrubou e me lesionou, quando eu não tive alguém que comprou um patins, quando... Diversas coisas. Mas aí cabe a gente. Ou a gente se conforma com isso, baixa a cabeça e fala, não é para mim, ou pode ser difícil, mas eu determinei que vai ser algo para mim. Então eu levanto a cabeça, pego essa motivação da frustração
e vou correr atrás do resultado. Transforma, né? Você tem que transformar, literalmente, você tem que transformar. Uhum. Então, muitos que saíram do mesmo lugar que eu saí, desistiram. Esporte é superação, né? Você tem que se superar, você tem que ser resiliente, você tem que acreditar, você tem que descansar e voltar de novo, e encontrar um caminho no labirinto por onde você vai conseguir seguir, porque às vezes parece que fecha, né? Por isso o nome da minha equipe é Superação.